bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Histórias fantásticas a gente escolheu para recomeçar os nossos trabalhos falando da escrita e as suas origens independentes simultâneas que aconteceram no planeta. É interessante comentar que a escrita é a única possibilidade de criação e do surgimento do livro. O livro deve ser, sem dúvida, o maior artefato humano após a escrita. E para que o livro existisse, foi necessário que primeiro existisse a escrita. A primeira escrita que se tem referência no mundo até o momento é na Mesopotâmia, criada pelos sumérios. Os sumérios criaram inicialmente a escrita em tábuas de argila, colocando símbolos principalmente contábeis e contratuais para a garantia dos seus negócios. E a partir do crescimento e a partir do desenvolvimento dessa escrita nas tábuas de argila, foi sendo desenvolvida a escrita cuneiforme, que num futuro chegou a representar a mesma função de um alfabeto. E mais ou menos no mesmo período, um pouco depois, é claro, no Egito Antigo, foi criada uma escrita que não era silábica, só foi descoberta recentemente que os egípcios também tinham uma escrita silábica, e era uma escrita utilizada como sagrada para escrever, para grafar e para deixar informações nos túmulos e templos. Era uma ferramenta de poder que somente os nobres a utilizavam. Coincidentemente, a China, no mesmo período, um pouquinho antes, estava desenvolvendo uma escrita ideográfica que trabalhava de símbolos semelhante à escrita egípcia, que teve forte influência na escrita japonesa, que veio surgir no século IV depois de Cristo. E aqui na América Central estava acontecendo um pouco depois a criação da escrita asteca e a escrita dos maias. E um povo muito desenvolvido aqui na América Central também, que não teve escrita, foi o povo Inca. Existe um outro alfabeto que é importante a gente citar, que é o alfabeto fenício, que é o que vem influenciar diretamente o alfabeto grego, que vai influenciar o alfabeto latino, que vai influenciar o alfabeto que é falado no Brasil. Por que eu comecei com essa historinha da escrita? Um caminho de esclarecer a origem do nosso alfabeto diretamente ligada ao alfabeto fenício. E hoje a leitura de internet, a escrita da internet, ela é um pouco menos rica, vem sofrendo contração em vários idiomas, não somente na língua portuguesa, e vem incluindo emojis, contração de símbolos, contração de palavras, e no futuro próximo a gente deve ter sérias e consistentes transformações no alfabeto, assim como todo alfabeto sofreu interferências. A língua e o alfabeto, falado por um povo ou utilizado para a escrita, ele é permanentemente passivo a alterações dinâmicas próprias de todo idioma e de toda a língua falada no planeta. Um particular sobre ler e escrever aqui e no Brasil e no mundo é que as crianças só começaram a aprender a escrever nas escolas no século XX. Mas essa é uma mera curiosidade. A Carta do Pero Vaz de Caminha é um documento que não é necessariamente um livro, é uma carta, né? Mas é impossível falar da história do Brasil e dos livros que compõem a história do Brasil sem citar a Carta do Pero Vaz de Caminha. Um monte de gente sabe, um monte de gente não sabe, mas era uma vez a Carta de Caminha. Ela foi escrita por um escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, que relatava ao rei Dom Manuel, o descobrimento das novas terras. Essas terras são as terras brasileiras. E ela foi mandada de Porto Seguro, que hoje fica na Bahia, mas então naquele momento ainda não existia o estado da Bahia, no dia 1º de maio de 1500. Quem mandou essa carta foi o Gaspar de Lemos, que era comandante do navio de mantimentos da frota de Cabral. O Hans Staden é o primeiro homem, o primeiro corajoso, um homem interessante, um cara inteligente, um alemão que faz o primeiro relato da antropofagia brasileira, separando direitinho o que seria antropofagia, do que seria canibalismo,
Antropofagia é quando um guerreiro mata o outro e come a carne dele para manter a alma dele, os poderes e a força dele. Era assim que os índios tupinambás brasileiros faziam quando prendiam um guerreiro. E o Hans Staden foi preso pelos tupinambás e descreve no seu livro, ele fez um livro que foi publicado em 1557, contando essa experiência. Ele passou o maior medão. Ele ficou por 9 meses preso na mão dos tupinambás e ele seria morto. Essa era a promessa dele, como ele era um prisioneiro de guerra. O Hans Staden, que nasceu em 1525, é importante a gente perceber que ele fez 2 viagens aqui no Brasil. A primeira em 1547 e a segunda em 1550. Mas somente em 1557 é que ele vai escrever esse livro e publicá-lo na Alemanha, publicá-lo na Europa. É interessante a gente perceber o que estava acontecendo no mundo naquele período. Quem era o Hans Staden, o que era a Alemanha, o que estava acontecendo na Alemanha naquele período e o que acontecia na Europa inteira naquele momento para ele poder vir ao Brasil 2 vezes, voltar e conseguir publicar este livro. Eu fiz alguns recortes interessantes aqui para mostrar que eu retirei do livro dele e infelizmente, né, está escrito em alemão. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço para que você possa baixar uma tradução feita no Brasil em 1930 para que você confira a história do Hans Staden. Nessa primeira figura que eu mostro, esse barbudo que está no centro, num formato de uma oca, né? De uma oca, e esse barbudo que está aprisionado com as mulheres dançando em torno dele. Tem essa outra figura, essa segunda figura direita, eu mostro ele conversando com Cunhambebe, que seria o cacique dos tupinambás que o recebe como prisioneiro. O livro do Hans Staden não tem fé científica, ele não é respeitado porque ele tem várias percepções religiosas, conflitos, ele não consegue descrever verdadeiramente as circunstâncias em que acontece esse rito, né, indígena de abater o prisioneiro, matá-lo e devorá-lo, né? Ele não consegue descrever, ele não tinha linguagem científica, ele não tinha método, mas, querendo ou não, ele é o primeiro livro que retrata o Brasil de fora para dentro, no outro idioma. E ele é carregado também de preconceitos, de falta de informação. O Hans Staden não era uma pessoa que desenhava, então ele contrata uma pessoa para fazer o desenho, e essas ilustrações são orientadas e tem cargas religiosas, cargas inadequadas de peso, de informação, de linguagem pictórica e visual que ele não tinha o domínio, mas não deixa de ser uma obra muito interessante e que a gente poderia ter acesso à história completa do livro, que eu deixei aqui o acesso, para que você compreenda qual que era a visão de um alemão, né, bem 50 anos após o descobrimento, houve tempo dele ir na Europa, voltar e fazer esse relato histórico pictórico, né, visual, que é talvez o primeiro e ocupa também, o livro dele ocupa um local que poderiam acontecer outras publicações nesse período e que não aconteceram justamente pelo livro dele ter ocupado, preenchido essa vaga, né, essa brecha de narrativa sobre antropofagia no Brasil naquele período. Essa segunda figura eu mostro o momento do rito, né, que o prisioneiro seria morto. O prisioneiro é preso, ele fica um tempo indeterminado, no caso dele ele ficou 9 meses e escapou. O preso é amarrado pela cintura, as mulheres puxam ou acontece uma algazarra, ele fica desorientado, existem relatos de que a pessoa é induzida, deixar claro que ela entra em pânico ou não, que ela compreenda que ela vai ser morta, que ela vai ser abatida, sacrificada para ser devorada e que ela não tem o direito de ser liberta, porque se um índio era pego de uma outra tribo e levado de volta para a tribo dele, ou se ele fugisse, ele não seria aceito
Dá para perceber que isso acontecia, que a pessoa, o que mataria o prisioneiro, ele pega um tacape, um pau, né, uma burduna pesada, que tinha uma pedra na ponta, que chamava Ivera Peme. E nesse momento de algazarra, chega o matador, que seria o índio, né, que seria indicado a fazer esse sacrifício, olha bem para ele nos olhos naquele momento de agitação e fala: sim, aqui estou, quero te matar, porque os teus também mataram a muitos dos meus amigos e os devoraram. Ele estava dizendo que era um exercício natural de guerra recolher prisioneiros, e é essa a diferença básica, né, do rito de antropofagia para o canibalismo. O canibalismo seria, então, somente você matar um outro ser para devorá-lo, como forma de alimento. E a antropofagia é justamente um rito à parte, onde você mata uma pessoa que é forte para guardar a sua força, para nutrir-se da sua força. Então é um ritual, não é um mero alimento. Eu deixei também aqui a figura que foi encontrada do Ivera Peme, tem um desenho que está postado no livro do Hans Staden, e eu consegui também uma foto. Deve ser a única imagem que existe dessa burduna na história que foi preservada. Aqui nessa próxima figura, existe esse desenho mostra claramente de que forma que era conduzida, né, essa sessão. As pessoas ficavam agitadas perante aquele morto que tinha sido sacrificado, tiravam-se os membros e depois cortavam ele pelas costas, onde tiravam as vísceras, e o sangue, as vísceras e tudo que tivesse, o crânio, tudo que tivesse daquele corpo, seria utilizado como alimento nesse rito sacrificial, e inclusive que tinha a participação de mulheres e de crianças também. Aqui está a bibliografia dessa história do livro do Hans Staden. Essa cidade de Marburg hoje é a cidade de Mainz, né, que é onde justamente vai ser a cidade que o Gutenberg imprime a primeira Bíblia na Alemanha. Coincidentemente, então, esses alemães são os primeiros que que publicam em tipo móvel a Bíblia na Alemanha, e também esse Hans Staden, que é um escritor que vem ao Brasil e deixa essa obra histórica para que a gente possa contemplar. Esse exemplar de livro que eu retirei essas imagens é um exemplar da Biblioteca Brasiliana, que é do acervo do Mindren, e ele foi digitalizado em maio de 2009.